Oi pessoal, vamos para a nossa aula de número 24. Estamos caminhando pela NBR 6122-2019. Espero que estejam gostando, compartilhando. Vem comigo para mais essa aula. Bom pessoal, vamos para a nossa 24ª aula da NBR 6122 de 2019, onde estamos aí caminhando pela essa norma, aprendendo passo a passo. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, trabalho com fundações, contenções e estruturas há alguns anos, dou aula em mestrado, dou aula em especialização, em graduação, trabalho com o pessoal na área de consultoria. E estamos nessa caminhada buscando entender passo a passo. Nosso intuito é entender a norma NBR 6122 de 2019, no que tange aos seus itens, no que ela nos pede, por que ela nos pede, que forma que ela nos pede, como que eu devo interpretar cada item desse, a importância da gente saber, né, no nosso moto, que projeto e investigação de solo não é custo, é investimento, né? O impacto que projeto e investigação de solo tem no nosso empreendimento, inculcar essa informação na cabeça dos empreendedores, que eles precisam investir nesse ponto, eles precisam analisar esse ponto, porque nós precisamos de informações realmente consistentes e estamos, neste momento, trabalhando o capítulo 4 da norma, Investigações Geológicas e Geotécnicas, parte 12 já, né? Estamos aí passo a passo, tranquilamente, sem sofrimento. Sei que tem gente que pega e assiste várias aulas direto, não tem problema. Espero que vocês estejam divulgando a informação, porque estamos aqui com o intuito realmente de aprender conjuntamente, distribuir informação, as dúvidas de mamando a caducando, né? De todas as partes da engenharia, né? Então a gente falou aqui de investigações complementares de laboratório na última aula, começamos a falar desse item 4.6, que é um item que busca no laboratório informações para parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Falamos na aula passada de alguns ensaios de caracterização, falamos lá de granulometria, falamos de limite de liquidez, limite de plasticidade, peso específico dos grãos, falamos da responsabilidade de obter esses parâmetros das informações, falamos de cisalhamento direto, né? Então falamos de granulometria, umidade natural, limite de liquidez, limite de plasticidade, peso específico real dos grãos, falamos em qual norma nós obtemos informações para realizar esse ensaio. Então, vocês veem que a coisa é bem ampla, né? Nós estamos falando aqui da NBR 6122, que é Projeto e Execução de Fundações. Mas ela tem como referência bibliográfica, lembra da aula lá de referência bibliográfica, diversas outras normas que tratam de assuntos específicos, que precisamos obter informações criteriosas normativas para fazer esses ensaios. Por quê, pessoal? Porque se eu não fizer esse ensaio de forma criteriosa, normativa e padronizada, eu vou obter dados distorcidos, dados que vão impactar a execução da minha própria norma. Então, gente, o negócio é complexo mesmo. Se eu não obtenho dados consistentes, o que eu vou fazer aqui, lembra, a gente brinca disso sempre, eu não sou uma estação de tratamento de esgoto, se entra cocô, sai cocô, então eu preciso ter uma consistência no que eu estou obtendo. Então a gente falou muitas vezes sobre a questão da amostragem, né? E vou repetir isso várias vezes. A forma de se amostrar, a quantidade de amostras representativas, a posição da minha amostra Z, né, o Z, a posição, a referência da minha amostra, né, aonde que essa amostra foi obtida, isso é importante na hora que eu vou analisar o resultado. Não é simplesmente, me dá esse C e Φ aí, qual que é o C e qual que é o Φ, qual que é o C para eu jogar na minha planilhinha aqui e obter resultado, não é só isso, né? Falamos do ensaio de cisalhamento direto, falamos das suas vantagens, das suas desvantagens na obtenção do intercepto de coesão do ângulo de atrito, mostramos, né, uma referência, né, aos nossos as nossas aulas de mecânicas dos solos, que são muito importantes, né? Nós vamos hoje até citar uma referência bibliográfica para você recordar, para você consultar uma apostilinha que tem na internet, de um professor muito bom, né? Então, assim, é uma referência de várias, né? A gente está dando sempre uma referência, mas tem várias, né, pessoal? Tem vários livros, várias informações sobre isso. Hoje, especificamente, vou falar dos ensaios triaxiais, o item 463, 4.6.
4.6.3 da norma fala de ensaio triaxial, né? Esse ensaio visa, então, determinar parâmetro de resistência, de deformabilidade do solo. Então, eu estou obtendo, a partir do ensaio triaxial, parâmetro de resistência e deformabilidade. Já abro um parênteses, né? Dependendo das condições de drenagem, seja na fase de adensamento sob tensão confinante, seja na fase de aplicação da tensão desviadora. Então, por que a gente está falando isso, insistindo, mostrando aqui o equipamentozinho, né? Antigo, mas assim, a informação é importante até para você saber ligar para o laboratório. Eu quero um ensaio tipo UU, CD, CU, e por que você, qual tipo de ensaio você determina para qual tipo de obra, né? Qual é a informação que para você é importante? Até isso, né? Geralmente o cara, né, a gente costuma brincar, né, o cara liga para o laboratório, eu quero ensaio triaxial, mandaram, tá aqui na minha especificação, eu vou ter que fazer ensaio triaxial e entregar para o cliente. Aí o cara pergunta, né? Mas qual ensaio o senhor quer, doutor? Um CD, um CU, um U? Aí o cara fala o mais barato, né? Então o cara não tem nem noção do que ele está falando, né? O cara, a investigação não é custo, é investimento, pessoal. Aí o cara, de repente, obtém uma informação que não tem nada a ver com aquilo necessário para o projeto. O cara acha que achou um C e um φ importante, mas as condições de drenagem, as condições, né, dessa fase adensada ou não adensada, as condições laboratoriais não foram criteriosas para obter parâmetros necessários para aquele projeto específico que ele está fazendo. Então isso, gente, é muito cuidado que a gente tem que tomar, né? Então o ensaio pode ser classificado, ensaio triaxial, né, gente? O ensaio triaxial ali, ó, ele pode ser classificado em ensaio adensado drenado, ou seja, eu já tenho um adensamento e estou drenando, CD, né? O ensaio adensado não drenado, então eu tenho o adensamento, mas eu não estou permitindo a drenagem, que é o CU. E tem o ensaio não adensado não drenado, que é o UU, né? Que nenhuma das duas situações são verificadas. Se no segundo tipo de ensaio, que é o CU, né, forem feitas medidas de poro-pressão, é possível a obtenção de parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas, né, poro-pressão, tensão efetiva. Isso é importante para nós termos essas informações. Aqui tem um esqueminha, né, um esqueminha aqui do equipamento de ensaio triaxial, né, mostrando, né, drenagem ou medição de pressão neutra, que a gente pode está obtendo aqui, né? Entrada de água e aplicação dessa tensão confinante da minha amostra, sigma C, né? Mostrando aqui para mim essa tensão confinante na horizontal e na vertical. Eu mantenho uma tensão confinante e vou variando a minha tensão desviadora, né? Que é a minha tensão desviadora que vai fazer com que eu tenha o carregamento na minha amostra, né? No caso aqui mostrando carregamento vertical, a desviadora na vertical, né? E tenho aqui a membrana, né, mostrando a proteção da minha amostra, e eu tenho essa informação de deformações a partir deste carregamento que é feito, né? Então aplica-se uma tensão confinante seguida de acréscimos de tensão desviadora, né? E ensaio é feito para várias tensões confinantes, né? Então a gente tem esse cuidado, né, de trabalhar com várias tensões confinantes. Aqui está mostrando aqui, né, os equipamentos, mostrando as partes do nosso ensaio triaxial, né, mostrando aqui a execução, né, a preparação desse corpo de prova, né, para depois colocar a câmara e fazer a execução do ensaio triaxial. Né, aqui uma curiosidade, né, mostrando aqui exatamente, né, um corpo de prova rompido, né, e aqui mostrando aqui também, né, o esquema, né, técnico, né, que é obtido aqui em Resende 2010, o esquema técnico desse ensaio, né, mostrando para nós aqui a tensão de confinamento, sigma 3, né, sendo aplicado uma força lá no ensaio, né, primeiro eu deixei nessa tensão de confinamento, eu aplico essa força que gera uma tensão, óbvio, né, força aplicada na área, eu tenho uma tensão, e essa tensão desviadora, né, essa tensão desviadora, que aqui, ó, tensão desviadora,
que é a diferença entre essas duas, é o que vai me provocar. Porque se eu estou sobre mesma tensão, né, eu estou confinando o material. E depois eu aplico uma tensão desviadora que vai me provocar esses deslocamentos, né, essas informações mostrando para nós exatamente essa ruptura ao cisalhamento, né? Esse cisalhamento da nossa amostra e com isso permitindo que nós obtenhamos os resultados, né, das nossas envoltórias para várias tensões de confinamento. Obtendo a minha envoltória, eu obtenho o meu ângulo de atrito do meu solo, eu obtenho o meu intercepto de coesão do meu solo, eu obtenho então os parâmetros de resistência do meu solo em função do tipo de ensaio que eu fiz. Se eu fiz o ensaio U, se eu fiz o ensaio CU, se eu fiz o ensaio CD, eu tenho a obtenção dos meus parâmetros. Então, sendo mais tranquilo aqui na informação, então eu tenho ensaio lento ou consolidado drenado, né? Então é um ensaio adensado drenado, consolidado drenado, tensões sigma 1 e sigma 3 aplicadas lentamente e a válvula é aberta, permitindo a drenagem, permitindo a saída de água, permitindo então que a poropressão seja nula. Ensaio drenado rápido ou consolidado não drenado, né? Ensaio adensado rápido ou consolidado não drenado, ou seja, eu adensei e não drenei, adensado, não drenado, né? Sigma 3 é aplicado lentamente, tá? E sigma 1 rapidamente, não permitindo a saída d'água, né? Então, poropressão diferente de zero. Então, aqui é uma diferença, né, desse para esse, né? É a questão do lento e do rápido, né? Aqui eu aplico o meu sigma 1 e sigma 3 lentamente no CD. No CU eu aplico rápido o meu adensamento, né? Eu aplico rápido o densamento, ok, mas eu aplico o sigma 3 de forma lenta, né? E rapidamente eu executo o meu ensaio com sigma 1 numa velocidade mais rápida. Ensaio rápido ou não adensado e não drenado é o UU, né? Todas as duas são aplicadas rapidamente, né? Com as válvulas fechadas, não permitindo essa dissipação de poropressão, né? A saída de água, caracterização de argilas moles saturadas. Então é isso, né? A gente está aqui obtendo informações onde eu preciso entender qual é o ensaio que eu estou fazendo e o que eu estou obtendo com ele para fazer com que seja representativo do meu problema que eu vou analisar lá na obra. Então isso é importante, né? Aqui nós estamos pegando uma fonte aqui no Geotecnia 2 do professor Douglas Bittencourt, é uma fonte para esses ensaios, você pode olhar nessa literatura, é uma das literaturas que a gente pode obter informações. Quais são as vantagens do ensaio traxial? O estado de tensões é conhecido. Eu conheço o estado de tensões que eu estou aplicando. Confinamento, tensão desviadora, ele é conhecido, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei literalmente qual é o estado de tensões que eu estou aplicando, então eu estou obtendo uma resposta de um estado de tensões conhecido. Eu consigo controlar a poropressão abrindo e fechando. E ele é bem versátil, né? Eu consigo fazer na vertical, na horizontal, eu consigo ter parâmetros de determinados tipos de problema que eu tenho no meu campo, né? Desvantagem, ele é complexo, realmente ele é mais complexo, né? Do que comparando, por exemplo, com um cisalhamento direto, ele é mais caro do que o cisalhamento direto, ele é mais demorado, né? E então, com isso, ele tem essa desvantagem, né? Que hoje em dia, gente, investigação de solo não é custo, é investimento. Mas eu preciso saber o que é que eu estou fazendo, né? O professor Marangon, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele tem uma apostila muito boa, né? No final vai ter a referência aqui, você consegue obter ela pela internet. A apostila dele do curso é muito boa, falando dessas questões de ensaio, da aplicabilidade. Eu aconselho a vocês como uma literatura adicional, né? Tem livros, tem outras informações, você pode obter as próprias normas, mas é uma apostila muito importante, muito interessante para a gente obter informação. Uma delas, tá, gente? Eu estou indicando uma, porque senão eu fico aqui indicando várias e várias e várias, tem muita coisa boa por aí. Então, a aplicação dos ensaios em análise e projetos, né? Olha só, a partir dos 3 ensaios básicos, CD, CU e UU,
a gente pode associar, de acordo com as condições previstas de ocorrência na obra, as condições de ensaio em relação à compressão, condição de drenagem, condição de deformação, entre outras. O que a gente está falando é o que a gente está falando, aqui a gente registrou. É que eu preciso entender as condições de drenagem da minha obra, as condições de adensamento da minha obra, o que é a minha obra, eu vou fazer uma fundação, uma barragem, uma contenção, o que eu vou fazer para eu saber qual que é o tipo de ensaio que mais condiz com aquela obra que eu estou fazendo. Então isso é importante, né? Então, de acordo com a importância da obra ou as características do solo e dos esforços solicitantes previstos, a gente pode criar em laboratório as condições que representam, né? Que sejam condizentes com cada problema em questão. Então, eu preciso pegar o meu mundo real, né? Pegar meu mundo na escala 1 para 1, transformar ele no modelo, levar para o laboratório, e esse laboratório precisa ser representativo da minha realidade. Porque aí sim eu obtenho parâmetros ali no laboratório, representativos, em escala menor, claro, e aí eu vou aplicar fatores de segurança por causa disso, isso é outra história para um outro momento, né? Que vão ser representativos geotecnicamente daquele problema que eu estou analisando e estudando. Então isso é importante, né? Alguns exemplos, né, de aplicação, né? Nós vamos falar aqui agora de alguns exemplos, né? Situações práticas de projeto e obras de engenharia. Isso aqui que é interessante. No caso, por exemplo, estabilidade de estrutura de solos argilosos a longo tempo com relação a taludes e empuxos, né? Ou de estruturas de solo arenosa. A gente recomenda então um ensaio lento, né? Eu estou falando de um estudo ao longo do tempo. Em relação ao talude, eu preciso da informação no tempo, eu preciso entender, então, parâmetros adensados e drenados. É isso que é importante para a gente. Outro exemplo, né? Solos argilosos abaixo de fundação de edifício, estrutura de terra em cortes provisórios, percebe? Provisório, rápido, coisa rápida. Fundações de aterro em solos moles, recomendas o ensaio rápido. Que é o quê? Eu preciso saber parâmetro, porque o solo vai ser carregado instantaneamente. Eu preciso entender qual é o comportamento do solo rápido, né? Então isso é importante. Então não é qualquer tipo de ensaio que eu vou fazer. Eu preciso entender, né? Barragem de terra, por exemplo. Quando há possibilidade de rápido esvaziamento, recomenda-se o adensamento rápido, mais consolidado. Então, o ensaio tipo CU, né? Para obtenção dos parâmetros de resistência em termos de tensões totais, é importante considerar a obra a que serão aplicadas. É importante. Então, eu preciso entender qual que é a obra, qual que é o fenômeno. Não é só virar uma ratazana treinada de laboratório com a viseira no rosto e disparar, fazer assim, 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 assim. Não, para, pensa, raciocina. Veja qual é a melhor aplicação, né? Então, um problema de escavação, por exemplo, né? Vou fazer uma escavação em que haverá redução de tensões, percebeu? Redução de tensões, estou tirando terra, né? Não pode ser tratado da mesma maneira que o problema de fundações, onde haverá um carregamento, né? Então, o problema, eu estou desconfinando, né? Eu estou retirando tensão, reduzindo tensão na escavação, e a fundação eu estou carregando. Então, o desenvolvimento das tensões neutras em cada caso será diferente e relevante. Né? Então, o ensaio em termos das tensões totais deve procurar representar o problema específico. Aí eu estou fazendo aqui, né, a referência à apostila do professor Marangon, lá de Juiz de Fora, né? Do núcleo de geotecnia lá de Juiz de Fora. Apostila de solos 2 dele aqui, muito boa, tá bom? Finalizamos nossa 24ª aula falando de ensaios triaxiais. Na próxima aula vamos falar mais um pouquinho de ensaio de laboratório, obtendo informação de laboratório, ensaio de adensamento, expansibilidade, colapsibilidade, todas as informações necessárias para a gente aumentar a nossa caixa de ferramenta de um bom executor e projetista de fundações. Você tem visto que são informações muito importantes, que a gente agrega valor da geotecnia, agrega valor das estruturas, agrega valor de materiais, agrega valor de todas as áreas, né, específicas da engenharia, para obter melhores projetos e melhores execuções. Conto com o seu like, conto com a sua participação, conto com sua divulgação do nosso canal e até a próxima aula. Um abraço! E aí, pessoal, gostaram dessa aula número 24? Espero que estejam aproveitando, aprendendo, divulgando, compartilhando. Deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação e eu conto com vocês até a próxima aula. Um abraço!